Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma resolução de atividade. Então agora a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma leitura do que pede o problema e depois verificar as questões conceituais da questão, né? Então vamos verificar o que diz a questão. Um copo interno de um calorímetro é feito de alumínio e tem massa de 30 gramas, tá ok? Em seu interior, onde há 150 gramas de água pura, a temperatura de 20 graus Celsius. São despejados 200 gramas de bolinhas de aço que se encontram inicialmente a uma temperatura de 60 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do alumínio é de 0,2 cal por grama graus Celsius e o da água, que é de 1 cal por grama vezes graus Celsius, e a temperatura de equilíbrio térmico do conjunto é igual a 25 graus Celsius, o calor específico do aço e a quantidade de calor trocada pelas bolinhas de aço com o sistema têm valores respectivos e aproximadamente iguais a. Então, olha, a primeira coisa que nós vamos verificar aqui é o seguinte: verifica que a terceira parte da resposta, tá, que ele pede, é para saber se o sistema ele está cedendo ou se ele está recebendo calor. Então, como é que eu vou saber, né, se o sistema ele está recebendo ou se ele está cedendo calor para o ambiente? Primeira coisa que você vai verificar aqui dentro do conceito, né, é o seguinte: a temperatura final ela é maior que a temperatura inicial, então o sistema está recebendo calor, ok? Se a temperatura final for menor que a temperatura inicial, então o calor está sendo cedido para o sistema. Então ele está cedendo o calor, tá ok? Uma outra forma também para você verificar isso é, no final, né, a quantidade de calor, se ela for maior do que zero, ou seja, se ela for positiva, o calor, né, o corpo ele está ganhando calor, tá ok? Se a quantidade de calor for menor do que zero, ou seja, se ela for negativo, então este corpo ele está perdendo calor para o ambiente, ok? Então aqui, ó, essa terceira parte aqui da resolução, nós vamos verificar com base nesse conceito aqui já aprendido em sala de aula, ok? Então vamos lá. Então qual é o próximo passo então? Olha, o conceito de calor latente. O calor latente, tá? Ele é expresso pela fórmula quantidade de calor é igual ao produto da massa vezes o calor latente. Tá? O calor latente, ele é a mudança de estado, né? Ele vai acontecer o quê? Quando que ele vai ocorrer? Quando houver a mudança de estado de uma substância, ok? Então vamos lá. Seguindo, então agora sim, nós vamos separar os dados, né? Vamos verificar o que nós temos de informação dentro da questão para a resolução, né, deste nosso problema. Então, as bolinhas, a massa das bolinhas aqui, nós temos a massa de 200 gramas e a temperatura do ácido de 60 graus. Nós temos dados da água, a massa é de 150 gramas, a temperatura da água é igual a 20 graus e o calor específico é de 1 cal por grama graus Celsius. E os dados do calorímetro, né? A massa de 30 gramas, a temperatura do alumínio 20 graus e o calor específico de 0,2 cal por grama vezes graus Celsius, ok? Então veja que nós separamos as informações aqui de cada um dos dados que nós precisamos para fazer os nossos cálculos. Então, pessoal, olhando aqui para o gráfico, nós temos a parte de azul, aonde eu tenho o calor sensível, é onde muda, tá, a temperatura, né? Você tem a variação da temperatura aqui ao longo do tempo.
A parte vermelha, nós temos o calor latente, que é onde muda o estado, né, da função da substância. Ou seja, aqui eu tenho o sólido. Quando eu tenho calor latente, eu passo de sólido. Então, indo para o líquido, eu tenho dentro dessa mudança de estado, eu tenho fusão. Quando eu tenho de líquido para gasoso, a mudança de estado que ele vai sofrer é vaporização, ok? Aqui, agora já adentrando a resolução do problema. Então aqui, ó, eu tenho que verificar a quantidade de calor, tá, do calorímetro mais a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor das bolinhas, tudo isso igual a zero. Ou seja, estou calculando a quantidade de trocas, né, que está acontecendo dentro deste sistema, ok? E para isso, nós vamos precisar utilizar a nossa equação fundamental aqui, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, que é, né, você pegar esta fórmula aqui, ó, e inserir aqui, ó, para cada um do meu sistema. Então aqui é simplesmente fazer o que, ó? 30 vezes 0,2 vezes 25, que é a temperatura de equilíbrio do meu sistema, que é a temperatura final. Ou seja, eu coloquei as bolinhas que estavam na temperatura de 60 graus Celsius e eu esperei até que todo o meu sistema chegasse ao ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é a minha temperatura final, ok? Então, ó, vai ser 25 menos 20 mais 150 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes 25, que é a temperatura final de equilíbrio, menos 20, mais 200 vezes C, que é o calor específico das bolinhas que nós queremos achar, vezes 25, que é a temperatura de equilíbrio, menos 60 graus, que é a temperatura inicial das bolinhas antes de ser inserida no sistema, igual a zero. Então aqui agora, ó, é o cálculo matemático mesmo. Verifica aqui que eu repeti, porque 25 menos 20 vai dar 5, né? Então, ó, aqui 150 vezes 1, 150, 25 menos 25, 200 vezes C vezes 25 menos 60 vai dar menos 35, tá aqui entre parênteses, ok? Igual a zero. Então aqui agora, olha, essa multiplicação 30 vezes 0,2 vezes 5 vai dar 30. 150 vezes 5 vai dar 750 vezes. Aqui foi multiplicar 200 vezes 35, que deu menos 7.000 vezes C igual a zero. Então aqui agora, ó, o que vai acontecer? Multiplica-se tudo por menos 1. Então aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Então aqui no sistema, ó, eu vou ficar com menos 780, tá? Esse menos passa a ser mais. E aí, como aqui é negativo, eu passo ele para outro termo, vai passar positivo, 780. C é igual a 780 dividido por 7.000. Então, o calor específico vai ser 0,11 cal dividido por grama vezes graus Celsius, ok? Agora, o segundo passo. O segundo passo é achar a quantidade, né, de troca de calor. Para isso, eu vou usar novamente a nossa fórmula fundamental, que é quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, ó, 200 é a massa vezes 0,11, que é o valor encontrado para o calor específico das bolinhas de aço, vezes a variação de temperatura, que é 60 menos 25. Aqui, agora, eu pego a temperatura da bolinha de aço, né, que era 60 graus, agora ela vai ser para nós a temperatura final, menos 25.
Agora eu faço as contas e eu vou chegar ao valor da quantidade de calor igual a 770 vezes cal, né? Então aqui, olha, e a terceira opção, que é aquela que nós conversamos lá, era para verificar se o calor ele estava sendo recebido ou cedido pelo sistema. E aqui, ó, nós podemos ver que a quantidade de calor ela é positiva, tá ok? E a variação de temperatura também ela é positiva para nós, ok? Por isso que aqui no sistema o calor ele será recebido, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários, tá ok? E até a nossa próxima aula. Valeu aí, pessoal!